sou Jéssica Garcia, muito prazer, sou terapeuta quântica e estou aqui para convidar a todos vocês para virem participar do meu canal Energia Dimensional, onde eu abordarei temas relacionados a terapias quânticas, limpezas energéticas, técnicas, doenças da mente, entre outros assuntos pertinentes à cura quântica, à psicologia e à espiritualidade em geral. E se vocês acharem, gostarem e quiserem, ajudem esse canal a crescer. Se inscrevam nele, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, deixe o seu like, comente para que eu possa sempre estar alimentando a plataforma com conteúdos novos sobre vários temas. E se você acha que eu ainda não falei sobre algum determinado assunto que você gostaria de ouvir aqui neste canal, deixe suas sugestões para os próximos vídeos, que eu construirei com muita dedicação e carinho a todos vocês, dentro dos temas que eu abordo aqui no Energia Dimensional, tá? Se você gosta de meditações, orações, músicas inspiradoras, mantras, vídeos motivacionais, temos mais um canal que veio para somar com a Energia Dimensional. É o Positive Vibrate Channel, que é um canal dedicado a promover a positividade e o bem-estar para contribuir com o aumento das vibrações energéticas positivas do planeta. O link está aqui no canal do YouTube Energia Dimensional, lá em cima na descrição, tá? Para quem quiser conferir mais um trabalho meu. Agora, se você gosta de cartomancia, tarô, baralho cigano, oráculos, temos aqui também no Energia Dimensional tiragens energéticas semanais completas e gratuitas, coletivas e gratuitas, sempre com os temas trabalho, amor, travas e bloqueios e impedimentos. Eu vou intercalando semanalmente, né? Venha conferir também. Temos agora podcast. Esse podcast vai dar muito o que falar ainda. Aqui no Energia Dimensional, com o tema Mensagens Intuitivas. Será um episódio por semana, com temas variados, né? E sabidos somente no dia da gravação, no dia que eu for gravar, né? É um presente da espiritualidade que trabalha comigo maior, que está presenteando algumas pessoas que faz parte do Energia Dimensional, né? Ou que estão ligadas a outras pessoas que possam passar essas mensagens, né? Para que essas pessoas escolhidas a dedos recebam algum tipo de alertas, confortos, orientações e muitas coisas mais. Tem algumas pessoas que estão paradas, estão perdidas, precisando de algum tipo de direcionamento, né? Então, a espiritualidade que trabalha comigo, os meus mentores, decidiu fazer esse podcast justamente para dar um empurrãozinho nessas pessoas. Além de que essas pessoas possuem evolução espiritual e merecimento para isso também, tá? No final das mensagens, eu vou puxar as energias com o tema escolhido no dia, tá? Puxo as energias envolvidas do dia e o baralho também será a sugestão dos meus mentores naquele tema, tá? Aí eu vou tirar. No final da tiragem dos baralhos, eu repasso, transmito a mensagem e após a mensagem eu pego a minha mesa quântica e verifico as iniciais, no mínimo 5 iniciais de pessoas que precisam receber essas mensagens intuitivas, tá? Se não for para você que esteja assistindo, né? Pode ser para alguém muito próximo a você. Então, esse podcast, ele só veio a somar, tá bom? Venham conferir, já está disponível aqui no Energia Dimensional, na pastinha, lá em cima tem várias pastinhas. Tem a parte de podcast
Já estamos... Tem alguns episódios lá na pastinha, já dá uma olhada caso você tenha perdido algum. Para consultas particulares com os baralhos e limpeza energética e espiritual, maiores informações estão aqui no Energia Dimensional na aba Sobre. Deixei links lá direcionados, vários links tem lá, pode dar uma olhadinha. Ou valores e agendamentos estão no meu site www.energiadimensional.com.br. Agora vamos para o tema de hoje. O tema de hoje eu achei necessário trazer, até por conta de algumas tiragens energéticas o resultado de algumas tiragens energéticas que venho fazendo aqui no canal, que está dando muita interferências de influências externas que poderiam ser espirituais ou de pessoas, né? Então eu decidi trazer neste tema justamente porque eu acho que a espiritualidade que me intuiu também no tema, porque as pessoas precisam entender o que seriam influências espirituais. Vamos lá? Vamos desenvolver o tema? Então, influências espirituais refere-se a forças, energias ou presenças que podem afetar a vida de uma pessoa, tá? O seu bem-estar, o mental, o emocional, saúde espiritual, desenvolvimento pessoal, a parte física pode influenciar em tudo. Essas influências podem ser de natureza positiva e negativa, tá? Tem as duas polaridades. E geralmente estão associadas a crenças espirituais, religiosas ou filosóficas. Forças negativas, tá? Vamos começar pelas forças negativas. Eu separei as duas. Vou falar tudo primeiro sobre as negativas, depois eu falo tudo primeiro sobre as positivas. Fique no vídeo, vale a pena conferir, tá? Forças negativas. Essas influências podem incluir energias espirituais de baixa vibração, né? Entidades sombrias e até mesmo influências de emoções e pensamentos negativos, né? Aquela energia pesada, densa. Isso seriam forças negativas. Eu vou dar alguns exemplos de existência dessas forças negativas. Intrusos e obsessores. Intrusos são entidades desencarnadas que buscam influenciar os nossos pensamentos e ações, muitas vezes sem o nosso consentimento. Os obsessores são espíritos que se prendem a nós, né? Como se fosse grudado, né? Encosta, aquele encosto, sabe? Que você tá com encosto, é um obsessor, tá? Ele se prende a nós, se alimentando das nossas fraquezas. Ambos são entidades espirituais ou energias negativas que podem interferir nas mentes das pessoas, né? Causando perturbações sérias mentais, emocionais ou comportamentais. Alguns distúrbios psicológicos, como depressão, síndromes do pânico, desespero, podem ser causados por esta influência espiritual. Inimigos desencarnados são entidades espirituais hostis, porque são inimigos nossos, são hostis, que podem causar muitos problemas, muitos conflitos e prejudicar até a vida de uma pessoa. Aqui a influência é muito forte, demais, a ponto de uma pessoa cometer um ato contra ela mesma, que pode
arriscar, né? Um ato que pode arriscar as próprias vidas, tá? Aqui a manipulação é forte. Tomar muito cuidado. Magos negros. Acredita-se que sejam indivíduos com habilidades espirituais avançadas, que utilizam para fins egoístas ou prejudicais, tá? Os magos negros possuem falanges de espíritos escravizados que estão atuando, né, de acordo com os comandos desses magos, tá? Isso tudo que eu estou falando é espiritual, é energia sutil, a gente não enxerga, somente os videntes conseguem ver, tá? Eles atuam nas pessoas quando existe magia negra, trabalhos espirituais telúricos, qualquer tipo de trabalho, né? Macumba, feitiço, qualquer que tire o livre-arbítrio da própria pessoa, tá? Eles atuam nessas pessoas específicas por causa do comando dos magos negros que orientam esses escravos espirituais a puxar a energia vital, tá? Por causa desses trabalhos. Essas influências espirituais estão presentes tanto nos que sofrem o trabalho, né, o passivo, quanto para quem contrata o ativo e até para quem realiza os trabalhos, que seria ou o macumbeiro, o chefe de terreiro, bom, tem vários nomes, né? Que faz esses trabalhos, né? Ou até o mago negro encarnado aqui também, existe isso também aqui, por incrível que pareça, não é só espiritual, presencial também existe. Por que isso? Porque eles precisam armazenar, né, energia vital retirada dessas pessoas, né? As três envolvidas a que é mais prejudicada é o trabalho que foi feito, mas a que contrata e o que realiza também tem a vida toda bagunçada, energia roubada da mesma forma. Eles precisam alimentar as falanges, né? Armazenar essas energias vitais para distribuir entre as falanges de escravos, de espíritos escravizados. Tá? É assim que funciona. Vampirismo espiritual, também conhecido como vampirismo energético, se refere à ideia de que algumas pessoas podem drenar a nossa energia vital, sugar assim, ó, de canudinho. Tem umas que sugam até de canudinho. Você vai num lugar, você fala, você tá ótima. Aí você chega naquele lugar, você murcha. Fala, nossa, foi vampiros, drenagem de energia, né? Para vocês entenderem um pouquinho como que funcionaria. Eles drenam a energia vital ou espiritual, né? Essa crença, muitas vezes associada à espiritualidade, ao ocultismo e a diversas tradições místicas. Aqui estão algumas principais características de conceitos, né, conceituais relacionados ao vampirismo espiritual ou vampirismo energético. A drenagem energética, né? Os vampiros espirituais são capazes de roubar a energia vital das pessoas, tá? Vamos imaginar, vocês conseguem imaginar? Todos nós somos uma bateria. Sabe uma bateria? Uma bateria de celular, né? Que você vê qual é a porcentagem que tem de energia vital, né? Então, aí é isso daí. Quando zera a nossa energia vital, a gente já morreu. Porque a gente precisa manter essa bateria
carregada, sempre. Então você imagina você ir num lugar onde você é drenada essa energia. Então você está no 80% e aí do nada desse 80% de bateria, de energia, que você está todo ativo, vai para 30%. Aí você, opa, né? Para vocês terem uma ideia de entendimento de falta de energia, para as pessoas que têm câncer, que fazem quimioterapia, que são aquelas pessoas fraquinhas, debilitadas, elas ficam na energia 40%, tá? Porque elas são mais frágeis. Então a gente tem um up maior de energia, né? A gente precisa manter acima de 60 para conseguir trabalhar, passear e tudo, né? Só para que vocês possam ter esse entendimento, tá bom? Vamos continuar com a pauta. Então, deixando as vítimas exaustas, né? Emocionalmente esgotadas, ou fisicamente debilitadas. Isso é descrito como uma forma de parasitismo energético. Motivação variada, né? Qual é a motivação desses vampiros, né, espirituais, para escolher uma pessoa a dedo, né? As supostas motivações dos vampiros espirituais podem variar muito. Alguns afirmam fazer isso inconscientemente, enquanto outros podem alegar fazê-los de uma forma deliberada, né, para fortalecer seu próprio poder espiritual. Os vícios de drogas e sexuais, né, que tem vícios sexuais também, na maioria das vezes a motivação principal. Muitos desses vampiros espirituais, quando estavam encarnados vivos aqui na Terra, utilizavam algum tipo de droga ou vários tipos de artifícios, tipo de relações sexuais intensas, né? Diferentes, né? Eu não vou relatar quantos existem, mas aquelas intensas mesmo. E que sentem falta delas, e sentem muita falta delas. A influência sobre os usuários, os praticantes, de qualquer tipo desses artifícios que eu disse aqui, continuam a utilizar num círculo interminável, como se fosse insaciável, que é mais e mais e mais, porque eles colam do lado para sugar aquele prazer que a pessoa está sentindo naquele momento e fica sugando de canudinho, fica sugando de canudinho. É isso assim, por isso que é muito difícil as pessoas que têm vício largar, se for realmente a parte do vampiro que está segurando, tá? Proteção e prevenção. Aqueles que acreditam no vampirismo espiritual muitas vezes buscam métodos de proteção e prevenção, como usar alguns amuletos, é verdade, tem gente que usa alguns amuletos, né? Prática de técnica de limpeza energética espiritual, né? Que nem eu faço, né? Buscar orientação espiritual e evitarem serem drenados energeticamente, principalmente quem é sensitivo ou esponjinha, né, espiritual, que vai nesses ambientes ou trabalham na noite e faz assim, tem que se limpar, tem que tirar isso todos os dias. Quem trabalha na noite tem que se limpar todos os dias, senão não carrega a bateria. E aí como que faz para viver, né? Influência cultural. O conceito do vampirismo espiritual tem raízes em várias culturas e tradições espirituais antigas. Alguns acreditam que os vampiros espirituais podem ser considerados como figuras mitológicas ou arquétipas, né? Presentes em diferentes sociedades ao longo da história, né?
Só que os vampiros aqui são sugadores de energia e não de sangue, né? Como a gente vê. Mas isso já vem desde lá dos antigos, né? O impacto, qual é o impacto dessas influências negativas, né? As influências espirituais negativas podem desencadear uma série de efeitos negativos em nossas vidas. Doenças inexplicáveis, mudanças bruscas de comportamento, estados depressivos e até crises emocionais podem ser sintomas de tais influências. A energia densa dessas entidades pode se manifestar de maneira sutil, invisível, que você nem perceba, minando nossa paz interior e o nosso progresso pessoal. Reações a influências espirituais negativas. Exaustão e desgaste. Uma pessoa sob influência espiritual negativa pode experimentar fadiga constante, tanto física quanto mental. Isso pode resultar devido à drenagem de energias, né? A retirada da energia, né? Causada por influências espirituais nocivas. Mudanças de comportamento. Pode ocorrer alterações significativas no comportamento, como irritabilidade, agressividade, ansiedade, depressão ou outros distúrbios emocionais também. Isso é resultado do impacto das influências negativas na mente e nas nossas emoções. Insônia e pesadelos. Dificuldade para dormir, pesadelos frequentes e perturbações no sono podem ser indicadores de influências espirituais negativas e perturbadoras ainda, né? Isolamento social. A pessoa pode se afastar de amigos e familiares, isolando-se socialmente devido a influências negativas espirituais. Isso pode ser resultado de sentimentos de vergonha, medo ou desconforto. Perda de sentido de vida. Influências espirituais negativas podem levar a uma sensação de desespero, perda de sentido de vida e uma visão pessimista do mundo. São aquelas pessoas que são ataques espirituais isso. Manifestações físicas. Algumas pessoas relatam sintomas físicos inexplicáveis, como dores, doenças ou desconforto quando estão sob influências espirituais, negativas. Isso pode ser resultado de interação entre o estado emocional e o corpo físico, né? Aquele meio do campo e dá o corpo reage, né? E dá um tipo de mal-estar, um sintoma físico inexplicável. Agora, vamos para a parte boa. Influências espirituais positivas. Vamos começar pelos mentores espirituais. São entidades espirituais ou figuras que guiam, aconselham e protegem uma pessoa ao longo de uma jornada espiritual. Muitas tradições espirituais acreditam na existência de mentores espirituais que oferecem orientação. Eles nos intuem positivamente, nos dando direcionamentos rumo às nossas metas e missões espirituais, para nos ajudar, nos impulsionar
E para não fugir do que a gente prometeu quando a gente nasce para cumprir aqui, né? Ajuda a gente a cumprir os nossos objetivos, né? Espíritos protetores. Acredita-se que esses espíritos estejam ao lado de uma pessoa para oferecer uma proteção contra influências negativas e para promover o seu bem-estar também. Orixás, guardiões e entidades de luz. Nas tradições espirituais afro-brasileiras e outras, orixás, guardiões e entidades de luz são invocados para trazer a cura, a sabedoria e o equilíbrio espiritual. Os guardiões, que são os pretos velhos, e os exus, né, atuam como mediadores nos planos astrais, no superior e no inferior. Eles atuam na linha do meio. Eles são os mediadores, tá? O que acontece com os mediadores? Ajudam os cavaleiros de luz, né? Na busca de resgates, aprisionamento, clonagens espirituais e muitas coisas mais, tá? Por quê? O cavaleiro de luz, ele é uma luz, ele é muito brilhante. E tem alguns casos específicos que alguns espíritos bons são aprisionados ou clonados e eles precisam ser resgatados, só que eles estão nos planos inferiores. Se o cavaleiro de luz entrar num plano no plano inferior, logo ele será visto, porque é um plano que não tem luz. Então é aí que entram os mediadores, entendeu? Eles têm livre acesso tanto nos superiores quanto nos inferiores e eles ajudam o plano superior na evolução, tá? Para que vocês possam entender um pouquinho sobre os guardiões, que são muito especiais para nós e muitos nem conhecem. Eles também são ótimos identificadores de trabalhos espirituais telúricos e atuam na quebra desses contratos, né? Eles atuam para desfazer esses contratos aí, para ajudar a pessoa a seguir adiante, né? Eles são ótimos para identificar se existe e se tem. Linhas angelicais. De acordo com as crenças religiosas e espirituais, os anjos, arcanjos, querubins e serafins são seres de luz que podem atuar como mensageiros divinos, protetores e guias, né? Existem hierarquias angelicais de acordo com seus deveres, atuações e missões de cada linha. Os cavaleiros de luz, como havia dito, são da hierarquia dos arcanjos, né? Onde o príncipe dos cavaleiros de luz é o arcanjo Miguel. Ele está na linha de frente contra as forças malignas espirituais, né? Aqui, né? O arcanjo Miguel. O poder das influências positivas. As influências espirituais positivas podem ser um farol de esperança nas nossas vidas. Mentores espirituais nos auxiliam em nosso crescimento pessoal, né, e espiritual, oferecendo conselhos valiosíssimos. Os orixás trazem consigo energia da cura, sabedoria ancestral e equilíbrio. Linhas angelicais nos envolvem uma aura de proteção e de paz, né? Guardiões e espíritos protetores atuam como guardiões, protetores, nos afastando de influências negativas
desatando, quebrando contratos, atando os nós, né? E direcionando no caminho da luz, no caminho certo para a gente seguir, né? Nos limpando de qualquer forma, tirando e, né? Limpando a linha, a estrada. Eles limpam a nossa estrada. Reações a influências espirituais positivas. Sentimentos de paz e bem-estar. Uma pessoa sob influência espiritual positiva pode experimentar uma sensação geral de paz, contentamento e bem-estar. Ela fica de bem com ela mesma. Isso pode se manifestar como um estado de calma interior e felicidade. Intuição e sabedoria. Influências espirituais positivas podem aumentar a nossa intuição e a nossa sabedoria, né? Algumas pessoas, por ser tão intuídas positivamente, elas parecem até que ficam mais inteligentes, né? É sabedoria que está sendo passada a nós, né? Ela pode se sentir mais conectada e tendo insights profundos para que também tomar decisões mais sábias e direcionamentos na sua vida, né? Umas coisas mais certeiras, né? Querem intuir para que você não erre mais, né? Que vai no caminho para não se perder mais dos objetivos, né? Aumento da confiança. Muitas vezes, influências espirituais positivas podem aumentar a autoconfiança e a nossa autoestima também. A pessoa pode se sentir mais capaz de enfrentar, mais forte, de enfrentar desafios e superar todos os obstáculos. Desenvolvimento espiritual. Influências positivas podem impulsionar o crescimento espiritual de uma pessoa. Pode ajudar ela a evoluir individualmente, sim. Isso pode envolver uma maior consciência espiritual, práticas espirituais mais profundas, né? E sentimento de conexão com o divino, né? Muitas pessoas gostam de fazer medição, de ficar quietinhas, de tentar se conectar com o eu divino de qualquer forma, ou em oração, né? É uma conexão com o divino, né? Sensação de proteção. A pessoa pode sentir uma presença protetora ao seu redor. É uma energia gostosa, assim. Quem é sensitivo e sente a presença do mentor ou algum espírito protetor, é uma sensação assim que não tem preço. Não tem preço, não tem. O que faz nos sentir seguros e resguardar das influências espirituais negativas, né? É importante notar que as experiências espirituais e as reações a elas são altamente subjetivas e variam de pessoa para pessoa. Além disso, nem todas as experiências adversas são necessariamente causadas por influências espirituais negativas. Muitas vezes há fatores psicológicos, emocionais ou físicos envolvidos, fora a influência espiritual, tá? Se alguém está preocupado com influências espirituais negativas, é aconselhável buscar a orientação de profissional da saúde mental, um terapeuta quântico que nem eu, praticantes espirituais experientes, né? Ou líderes religiosos para entender melhor suas experiências e encontrar maneiras de lidar com elas de uma forma saudável, né? É vital reconhecer que tanto do lado sombrio quanto do lado luz, do lado luminoso, né?
das influências espirituais, elas coexistem, elas existem, tá? A consciência dessas influências nos permite tomar medidas para nos proteger e cultivar relacionamentos com as energias positivas, né? Manter um equilíbrio, né? A busca pela luz espiritual nos capacita a enfrentar as adversidades com força e resiliência. Todos nós somos influenciados espiritualmente todos os dias. Isso nos ajuda, nos impulsiona ou nos derruba. Influências espirituais sempre existiram e sempre existirão. Cabe você decidir se quer ser influenciado espiritualmente para o lado luz ou para o lado sombra. Levando em consideração que somos humanos, com muitos defeitos, muitas qualidades, mas somos humanos, né? E que estamos no mundo aqui de provas e expiações e testes, onde cada escolha, uma renúncia, um teste, uma prova individual para evoluirmos, o equilíbrio entre as duas polaridades, o bem e o mal, né? Já tá de bom tamanho, vocês não acham? Então o equilíbrio já tá de bom tamanho. Viu como o equilíbrio é importante em nossa jornada para evoluirmos, da nossa evolução? Para valores e agendamentos da limpeza energética espiritual estão no meu site www.energiadimensional.com.br. Vocês gostaram desse tema? Deixe seus comentários para mim, compartilhe esse vídeo, vamos aumentar a nossa egrégora do bem, venham fazer a terapia quântica. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já deixe o seu like para mim e se inscreva. E pode ativar o sininho das notificações para não perder novidades aqui no meu canal, tá bom? Aguardo todos vocês. Gratidão!